Muito boa tarde a todos. É um gosto estar, receber-vos, agradecer a vossa presença neste nosso webinar de hoje, que intitulamos a Gestão de Projetos da Construção num modelo de construção sustentável. A ideia é falarmos aqui um bocadinho do impacto que a sustentabilidade está a ter no contexto da construção. O meu nome é Vasco Pereira, sou um gestor da Academia Saint-Gobain e tenho gerido ao longo destas várias edições, algumas dezenas já de edições destes nossos webinars. Tenho gerido aqui este projeto que continuamos a levar a cabo. Às vezes não com a regularidade que gostaríamos, enfim, às vezes temos aqui alguma dificuldade com os temas que imaginamos e, enfim, os participantes que gostaríamos de ter e por vezes não conseguimos ter disponíveis. Mas desta vez temos que agradecer a disponibilidade dos participantes, da Micaela, do Manuel e do Pedro, que representam respectivamente a Civil Ria, o Manuel a Vanguard Properties e o Pedro a Overseas Real Estate Developers. Peço desculpa se não estiver a dizer as designações da forma correta. Eu vou passar a apresentar os nossos participantes, portanto, começando pelas senhoras já agora, a Micaela Miranda é da Civil Ria, integra desde 2005 a equipa da Civil Ria e desempenha atualmente funções de direção-geral, com responsabilidades específicas na área da construção e do risco, e acumula também com a administração. Tem acompanhado a implementação no âmbito da Civil Ria, na implementação e desenvolvimento do Departamento de Sustentabilidade e, portanto, agradecemos também a sua presença. Foi neste contexto da área da construção sustentável que convidámos a Civil Ria. O Pedro Vicente, da Overseas Real Estate Developer, tem uma vasta experiência no mercado imobiliário, é um dos players mais reputados em Portugal. Foi vice-presidente da APPI, a Associação Portuguesa de Investidores e Promotores Imobiliários, até 2022, e tem desenvolvido a sua carreira através de relevantes empresas públicas e privadas no setor imobiliário em Portugal. É cofundador e CEO na Overseas. Muito obrigado também pela participação. O Manuel Colares Pereira, da Vanguard Properties, é um professor jubilado da Universidade de Évora e da Cátedra de Energias Renováveis. Tem um doutoramento em Física pela Universidade de Chicago e é atualmente conselheiro científico do Vanguard Properties Group, tendo tido um papel importante na implementação da sua estratégia completa de sustentabilidade, em particular na mudança da construção de betão para madeira. Obrigado a todos, obrigado pela vossa participação, pela vossa presença. Eu irei gerir aqui esta nossa conversa, irei colocar-vos algumas perguntas para serem um pouco o sustentáculo e a sustentação da nossa conversa, e vou desafiar a nossa audiência para poder deixar no espaço de perguntas e respostas as perguntas que entenderem, que eu irei depois no final da nossa sessão abrir, digamos assim, e partilhar com os nossos participantes. E pronto, não temos uma apresentação, portanto não iremos partilhar uma apresentação, vamos basicamente conversar aqui um bocadinho sobre este contexto da construção sustentável e como é que promotores na área do imobiliário olham para este conceito da construção sustentável e um bocadinho a importância que lhe atribuem e como é que têm gerido, digamos assim, esta tendência que todos nós sentimos de alguma forma no mercado. E eu iria começar pela Micaela, enfim, dando aqui um bocadinho, seguindo a tradição de dar aqui alguma prioridade às senhoras. Micaela, bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Ia perguntar um pouco o que é que significa esta ideia da construção sustentável aplicada às iniciativas de desenvolvimento nos vossos projetos. Um pouco que interesse que a vossa organização tem em aplicar este conceito, e se esse interesse resulta de obrigações legais, regulamentares ou de outro tipo de motivações. Como é que a Civil Ria tem abordado esta questão da construção sustentável? Portanto, boa tarde a todos, obrigada pelo convite. É assim, não, começando pelo fim, portanto, a nossa motivação não é, de facto, por questões regulamentares ou por legislação, porque temos ido ao longo dos anos muito além disso. Portanto, esta nossa preocupação tem muitos anos, nós já começamos com estas preocupações da sustentabilidade há muitos anos. Começamos por fazer um edifício
ali por volta dos anos de 2009, fazer a concepção, construção de um edifício já com uma certificação, o IDERA, que é uma certificação portuguesa. Depois, mais tarde, ali por volta do ano de 2016, portanto, começamos a conceber edifícios com os princípios da construção do Passive House, com esses conceitos. Agora, mais tarde, com as certificações internacionais, os LEEDs e os BREEAMs. Portanto, isto para dizer que é uma preocupação já longa. Claro que atualmente se fala muito mais de sustentabilidade, mas a nossa preocupação já é longa e temos vindo a implementá-la por via também das certificações, que é sempre mais fácil medir. O que é que significa para nós esta questão de construção sustentável? O que é um projeto com construção sustentável? Portanto, são projetos em que nós desenvolvemos com uma preocupação de fatores ambientais, de fatores sociais, de fatores económicos. Portanto, este é o caminho que nós temos percorrido. Daqui para a frente, queremos implementar isto muito mais nos nossos projetos de forma individualizada, mas também ao nível da organização, não é? Da visão global da organização, da missão, da nossa visão para estes temas. Portanto, tem sido estes nossos conceitos. Muito bem, muito obrigado. Eu ia perguntar ao Manuel um pouco como é que olham também para esta questão, ou seja, peço desculpa, estou aqui a destacar o Manuel agora nesta gestão. Como é que olham também para esta questão da construção sustentável? Como é que têm abordado de alguma forma e que interesse é que a vossa organização tem tido para nesta temática? Bem, eu começo por agradecer à Saint-Gobain o convite para estar aqui e quero cumprimentar quer a Micaela, quer o Pedro. Tenho muito gosto em estar a partilhar esta discussão com eles. A sustentabilidade é adotada pelo grupo Vanguard Properties como sendo algo que é absolutamente essencial para o futuro. Quer dizer, não é possível pensarmos que há futuro sem haver sustentabilidade. E isso, e nós falamos, aliás, de sustentabilidade integral. Isso quer dizer que todos os nossos projetos têm que ser sustentáveis, não é? Mas levamos sendo nós um promotor imobiliário, decidimos levar esta opção pela sustentabilidade, e é uma opção por convicção, não há aqui nenhum regulamento que nos esteja a impor que tenhamos que proceder desta maneira. Nós optamos por dar um passo verdadeiramente em direção ao futuro, e que é perceber que um dos setores que é mais responsável pelas emissões de CO2 e, portanto, pela atual insustentabilidade do mundo em que vivemos é o setor da construção. Em particular porque o uso do betão, da alvenaria, enfim, dos produtos de construção tradicionais são fortemente emissores de CO2. E, portanto, uma das maneiras de dar um passo para o futuro é, na realidade, a redução do consumo de combustíveis fósseis, mas, por outro lado, não basta. Nós sabemos, temos a certeza de que não vamos cumprir as metas que o mundo está a estabelecer, de tentar chegar a 2050 com apenas mais 1,5 grau do que tinha em 1990, não é? Na temperatura global. Isso não é possível só com a redução dos combustíveis fósseis. É preciso fazer mais, e esse mais é capturar da atmosfera o CO2 que lá está, e de alguma maneira armazenar o carbono que daí resulta. Ora, a única forma de fazer isso hoje, em prática, com escala e com custos aceitáveis, é precisamente usar um processo natural que se chama a fotossíntese, não é? Portanto, na realidade, é a produção, a ideia de vir a utilizar madeira na construção, sendo que a madeira é o armazenador do carbono que vem da atmosfera. Portanto, nós decidimos fazer uma mudança no próprio paradigma da construção. É claro que os edifícios
que se constroem em madeira têm depois também uma série de outras vantagens do ponto de vista da energia, porque são muito menos exigentes do ponto de vista de consumo energético para serem confortáveis. Portanto, caminhamos para a sustentabilidade de duas maneiras muito fortes. Uma pelo lado do carbono e da pegada carbónica, e outra pelo lado das emissões. Pronto, foi esta a nossa... É claro que uma aposta destas, não é, precisava de ter condições e, portanto, rapidamente percebemos que tínhamos que criar à nossa volta muito mais do que a abordagem que tínhamos a ter, enfim, em relação à construção, tínhamos que ter, com esta opção pela madeira, tínhamos que ter os meios necessários para dispor de madeira. E, portanto, resolvemos investir na indústria do fabrico de componentes de madeira para fazer edifícios. E depois fomos mais longe, porque o edifício não é só paredes, chão e teto, é também janelas, e, portanto, é interessante controlar esse lado da questão, ter janelas eficientes, ter vidro de qualidade, não é? Que é algo que a Saint-Gobain conhece muito bem, porque é hoje um dos líderes na produção de vidros com propriedades térmicas e acústicas que são excepcionais. Portanto, nós também pensámos que devíamos ter esse lado da equação, as caixilharias, mas também os acabamentos dos edifícios. Enfim, acabámos por nos transformar de promotor imobiliário num grupo industrial com todas as valências necessárias para desenvolver o nosso projeto. Inclui também serviços, a prestação de serviços, e, portanto, realmente demos um passo muito significativo para aquilo que nós achamos que vai ser ou que deve ser o futuro. Muito bem, muito obrigado por fazer esta partilha. Eu ia trazer o Pedro aqui à nossa conversa. Pedro, a sua organização, a Overseas, como é que olha para esta questão da construção sustentável? O que é que vos motiva? Um pouco pedir que partilhasse um pouco aqui a vossa visão sobre esta questão da construção sustentável e que impacto que isto pode ter na vossa visão. Muito bem, eu queria agradecer antes de mais a Saint-Gobain a gentileza do convite. Queria também cumprimentar todos, esclarecer que não sou um perito em sustentabilidade, sou um simples promotor imobiliário, mas sou uma pessoa preocupada, sou um cidadão preocupado com este tema. Meto aqui em confidência, se calhar, dizer que fui educado por um homem que há mais de 50 anos falava na escassez dos recursos naturais e que há mais de 50 anos alertava para que um dia íamos ter sérios problemas com a água e com o meio ambiente em geral. Enfim, infelizmente, 50 anos depois, começam as evidências a ser por demais. Bom, a Overseas, para quem não conhece, é um promotor imobiliário bastante recente, ainda não tem 2 anos, está quase a fazer 2 anos, e quando criámos a empresa, desenhámos-la no sentido dela ter no seu DNA estas preocupações ambientais. Eu pegava numa palavra que o Manuel disse há pouco, a insustentabilidade, e portanto eu acho que antes de pensarmos como é que vai ser a sustentabilidade ambiental dos nossos edifícios, temos que assumir decididamente que esta situação é insustentável, ou seja, nós estamos a consumir mais recursos do que aqueles que o planeta nos pode proporcionar e, portanto, nessa matéria, nós na Overseas somos rigorosos no sentido de desenvolver edifícios, de estarmos agora a desenhar edifícios que sejam edifícios NZEB, ou seja, com zero emissões de carbono, ou perto de zero, tendencialmente zero, digamos assim. Nesse sentido, gostava de partilhar com todos que assumimos, penso que somos o único promotor neste momento que eu saiba a seguir a metodologia Levels da União Europeia. A metodologia Levels não é uma certificação, é apenas um framework de procedimentos, de um processo muito parecido com o das certificações, mas que não dá uma certificação, e eu penso que é o início de uma resposta da União Europeia à inexistência de uma certificação europeia, da União Europeia, ambiental de edifícios. Nessa matéria,
posso dizer-lhes que temos a alegria de participar com a Academia Saint-Gobain e com a Saint-Gobain em geral no desenvolvimento de edifícios. Temos uma parceria, nomeadamente para o nosso edifício, para o nosso projeto de bandeira, o Karl Lagerfeld Residences de Lisboa, aqui na Rua Brancamp, em Lisboa, em que estamos, por exemplo, dou um pequeno exemplo das nossas preocupações, a desenhar com a ajuda da Saint-Gobain um ciclo do vidro, retirando o vidro dos edifícios que vamos demolir e usando vidro reciclado no novo edifício, pensando até que o mesmo possa ter integrado as células fotovoltaicas para a produção de energia elétrica, que por sua vez alimentem pelo menos a iluminação exterior do edifício. Portanto, é este pormenor que estamos a chegar. Temos também um parceiro, temos também a satisfação de ter um parceiro que é a Motogil Renewing, que nos está a ajudar precisamente também nesta matéria da energia fotovoltaica nos edifícios, para que os mesmos se tornem cada vez mais autossustentáveis. Muito bem, muito obrigado por essa partilha. Concluída aqui esta primeira ronda, digamos assim, permitam-me que também vos explique que este webinar que temos agora aqui, que estamos a produzir, está integrado numa agenda ou num programa do contexto do mês da sustentabilidade da Saint-Gobain Portugal. Saint-Gobain, o grupo Saint-Gobain, sendo um dos principais grupos industriais no mundo e com uma atividade muitíssimo importante na área da construção, toma a construção sustentável e, enfim, a sua presença neste universo da construção sustentável como um dos seus grandes objetivos estratégicos. Estou a falar do Grupo Saint-Gobain a nível mundial. E este ano resolvemos levar a cabo, enfim, dentro deste contexto, este mês da sustentabilidade, que está a decorrer desde o mês de setembro e se prolonga ao longo deste mês de outubro, e num programa relativamente vasto de iniciativas, não só iniciativas online, mas também iniciativas presenciais. Este webinar integra-se, digamos assim, no contexto dessa iniciativa. Eu passava a uma segunda ronda e voltava à Micaela, e tentar sintetizar aqui algumas questões que eu tinha aqui previamente alinhavadas, tentando ganharmos aqui algum tempo e tentar partir um pouco mais para o concreto, neste sentido de, em projetos concretos, como é que vocês procuram concretizar estes objetivos e estes princípios associados à construção sustentável, tentando perceber se aplicam se têm algum roadmap que tenham construído na filosofia da vossa abordagem e que depois, que modelos, enfim, o Pedro fez o favor de já mencionar aqui os vários modelos de certificação que estão disponíveis. Que modelos é que procuram aplicar, se têm algum modelo preferencial, como é que procuram concretizar nos projetos estes princípios da construção sustentável, avaliá-los e validá-los? Um bocadinho deixava este desafio. Ok, assim, nós quando estudamos um projeto de construção sustentável, ele deve assentar em vários pilares, seja ao nível da gestão do projeto em si, seja ao nível de critérios de saúde e bem-estar, critérios de eficiência energética, critérios de eficiência hídrica, analisamos temas de transportes, analisamos temas de escolha de materiais, analisamos na fase de construção temas de desperdícios, uso de solo, poluição, etc. De forma um bocadinho mais concreta, o que é que são estes grandes grupos? Isto mede com certificações que, como já disse, já fizemos diferentes certificações, portanto hoje estamos a fazer certificações LEED, BREEAM, são certificações internacionais e que também junto dos nossos clientes são certificações reconhecidas, que nos ajuda a medir as nossas preocupações. Portanto, as preocupações estão lá, mas o facto de as conseguir medir, às vezes é mais fácil implementá-las. O que é isto de ter preocupações na gestão de um projeto? Na gestão de um projeto temos que ter cuidados ao nível de envolver todos os stakeholders. Como é que isto se faz? Portanto, estas certificações medem isto. Há procedimentos de gestão dos projetos que nos obrigam a envolver, desde os projetistas, ao cliente final, aos nossos subcontratados, e, portanto, garante que toda
todas as pessoas envolvidas estão alinhadas com estas filosofias, porque nós sozinhos não conseguimos chegar lá se não tivermos aqui toda a gente envolvida. Temas de saúde e bem-estar, portanto, incorporamos nos edifícios, temas de iluminação natural, os temas dos envidraçados que já foram falados, a escolha do envidraçado é muito importante. A escolha da iluminação artificial também, estudos de conforto, as certificações medem isto tudo, não é? Como é que ok, vou escolher uma iluminação, como é que essa iluminação, através de um estudo luminotécnico, tem níveis de conforto ou não tem? Portanto, estas certificações acabam por ter ali parâmetros que nos ajudam a medir se de facto estamos na linha da sustentabilidade ou não. Na eficiência energética, incorporamos desde os fotovoltaicos, a escolha dos equipamentos mais eficientes, fazemos uma análise de custo também entre a eficiência do equipamento, custo do equipamento, custo da produção alternativa, não é? Portanto, fazemos estas análises todas, monitorizamos tudo que são consumos energéticos através de sistemas de gestão técnica centralizada. Na área dos transportes, quando vamos construir um edifício, percebemos qual é que é a sua envolvência, como é que ele está servido de meios de transporte. Sei lá, na eficiência hídrica, temos redução de caudal em torneiras, temos algoritmos, medimos tudo que são consumos de água e depois temos algoritmos que nos dão alertas de fugas. Isto são alguns exemplos de tudo que nós incorporamos num projeto e que depois medimos, que podíamos incorporar sem medir, não é? São temas diferentes, e que depois medimos pelas nossas certificações. Na escolha dos materiais, muito importante, às vezes escolher um material que tem, por exemplo, um certificado EPD e a Saint-Gobain está na linha da frente nisso, ou escolher outro material que não tem, ele não é mais caro por ter, às vezes é ter esta visão e ter as compras alinhadas com esta visão, que depois tem que ser transversal à empresa, para quando estou a escolher um produto, escolher com esses certificados. Questões de desperdícios, monitorizar tudo que são desperdícios da obra, seja, porque quando nós monitorizamos consumos, é meio caminho andado para depois consumir menos, não é? Quando não estamos a monitorizar, às vezes passa um bocadinho despercebido. E se nós fazemos isso, seja ao nível de águas, seja ao nível da eletricidade, seja ao nível do percurso que os transportes fazem até à obra, questões de flexibilidade, hoje é muito importante. Quando temos edifícios, nomeadamente até de escritórios, que hoje têm um fit-out, amanhã têm outro fit-out, as empresas estão em constante transformação. É muito importante que esta transformação seja feita com o menos desperdício possível, com a maior flexibilidade de adaptação possível. Nós estudamos os projetos já dessa forma, para que seja possível a divisória estar aqui, ou está 2 metros à frente, ou está 3 metros à frente. Portanto, há sítios estratégicos para encaixar em fachadas, para encaixar em tetos, portanto, para depois a remodelação ser o mais flexível e fácil possível e com menos desperdícios. Pronto, portanto, todas estas temáticas são abordadas nos nossos projetos e são discutidas desde a concepção. Isto tem que ser um trabalho feito desde a concepção dos projetos. Sobre a pergunta de como os medimos e se gostamos mais de uma ou se gostamos mais de outra, é assim, nós hoje estamos nas certificações internacionais, quando trabalhamos com clientes na área do corporativo, isso é logo o princípio da conversa, não é? Um edifício que não está certificado, que não tem uma visão de sustentabilidade, não é um produto interessante, ou às vezes nem é um produto que possa sequer começar a ser analisado por estas entidades, mesmo multinacionais e até entidades portuguesas. Portanto, é muito importante ter estas certificações. Claro que as certificações internacionais, e tendo clientes internacionais, têm uma visibilidade diferente. Se gostamos mais de uma ou de outra, não temos uma preferência, umas são mais, se calhar, adaptadas a uma realidade, outra mais adaptada a outra realidade, umas têm algo que se adapta melhor, outras que se adaptam, mas são muito semelhantes e todas elas fazem uma correta medição destes temas. Muito bem, muito obrigado. Eu passava ao Pedro, mais uma vez, quebrando aqui um bocadinho esta ordem que usei no princípio. Peço desculpa, o Manuel vai agora ficar
para o fim. Tem importância. Pedro, um bocadinho na Gosto mesma muito de ouvir linha, o Pedro. olhando para projetos em concreto, e já mencionou ainda agora, como é que vocês incorporam os tais princípios da construção sustentável, que também valorizou há pouco? Como é que trazem isto para os projetos em concreto? Que iniciativas, que ideias é que procuram concretizar? E um pouco também, enfim, que modelos é que procuram aplicar na área da certificação e da validação, de maneira a evidenciarem para o vosso público esse valor dos vossos projetos. Como é que gerem isso? Muito bem. Bom, a Micaela acabou de fazer aqui um raid sobre todo o processo que varreu, no fundo, praticamente todas as nossas preocupações e onde nós podemos efetivamente dar resposta a estas preocupações. Eu só gostava de destacar aqui 2 ou 3 aspectos em relação ao que a Micaela disse, nomeadamente em termos de materiais, e pensando uma vez mais só na construção, um aspecto que estamos a ter muito cuidado é, por exemplo, que estamos a trabalhar com arquitetos italianos, num projeto nosso. Há uma tendência para a indicação de referências de materiais produzidos fora de Portugal e nós temos aqui um pequeno braço de ferro no sentido de eliminar essa pegada ambiental de transporte de materiais de construção da China para Portugal ou de Itália para Portugal e no sentido de identificar em Portugal, perto da obra, chegamos a esse pormenor, materiais que possam servir os desígnios dos arquitetos e que, em termos de pegada ambiental, são absolutamente mais favoráveis nesse sentido. Também gostava aqui de destacar um aspecto que nós estamos a falar de construção, mas nós temos aqui uma visão, aliás a Micaela falou de transportes também, mas temos aqui uma visão um bocadinho mais extensa. Eu tenho uma visão um pouquinho mais extensa disto, no sentido de que ao construir um edifício nós provocamos um impacto ambiental dramático e, por exemplo, os meios de deslocação, a mobilidade a partir desse edifício para os locais de trabalho, para as escolas, têm que ser pensados também. Razão pela qual, por exemplo, é um exemplo que eu acho interessante ser mencionado e que foi, aliás, apresentado no board da Stellantis Internacional como uma boa referência, o que foi feito pela Habitat Invest num projeto com 430 unidades em Loures, que foi dotar o apartamento de um equipamento como se fosse um frigorífico, como se fosse um micro-ondas, mas que era um automóvel elétrico de 2 lugares e na perspectiva de que daquele edifício, cada vez que saísse um automóvel elétrico, 100% elétrico, do edifício, em alguma destas locações, era menos um edifício a combustão que circulava no município de Loures. E, portanto, tivemos essa preocupação. Também conheci um caso mais simples ainda, mas antes da gira, antes desta rede de bicicletas em Lisboa, foi o caso da Level Constellation, que, por exemplo, equipou cada apartamento com uma bicicleta elétrica e chegando ao pormenor de fazer um elevador no edifício dedicado a bicicletas, era comprido, e para que as bicicletas não se cruzassem nem com os automóveis nem com as pessoas, no sentido que cada apartamento tivesse uma bicicleta elétrica. Portanto, este aspecto da mobilidade associada ao edificado também é muito importante. Portanto, aqui não estamos a falar só de construção, estamos a falar de concepção do produto associado a preocupações ambientais. Também queria aqui destacar um aspecto, e peço desculpa, Vasco, antes que me esqueça, que eu gostava muito, que estou aqui quase por isso, que eu gostava muito de partilhar com todos. Nós estamos muito atrasados. O Manuel poderá falar muito melhor disso do que eu, porque é muitíssimo sabedor, mas eu considero que nós estamos muito atrasados e muito atrasados em termos de mentalidades até, não só de conhecimento, mas a mentalidade é uma barreira a que se conheça e a que se pratique. E, portanto, a todas neste momento, 71 pessoas que estão aqui reunidas, eu faço humildemente um apelo para que nos sítios onde trabalham, nos locais onde trabalham, para que despertem este sentido da urgência deste caminho na nossa profissão. No caso dos promotores imobiliários, nós também de arquitetos, de engenheiros, de empresas de materiais de construção, que constroem materiais de construção, no sentido de haver esta emergência
desta preocupação. O Manuel disse há pouco que nós não vamos conseguir atingir os desígnios da União Europeia para 2030, 2050, e isto é uma fatalidade. Nós estamos em 2024 e já estamos a assumir que não vamos conseguir atingir esses objetivos. Mas está rigorosamente em cada um de nós e naquilo que podemos aportar nos locais onde trabalhamos e nas responsabilidades que temos e, como tal, naquilo que aportamos para os nossos projetos, a preocupação com este tema. E essa era uma nota que eu não queria deixar de falar aqui, porque acho muitíssimo importante. Muito bem, muito obrigado por esse seu testemunho. Já agora aproveito para partilhar com todos que é um pouco também essa a razão de ser desta nossa iniciativa e desta nossa preocupação com a sustentabilidade. E eu passava ao Manuel, mais uma vez, obrigado pela paciência por ter estado à espera que dessemos aqui a volta, Manuel. E acrescentava à questão que deixei aos nossos participantes anteriores, à Micaela e ao Pedro, acrescentava à questão, enfim, como é que vocês em casos concretos trabalham, digamos assim, nos materiais e, enfim, nas preocupações e também já agora nos modelos de avaliação, esta vossa visão, mas acrescentava aqui uma questão que depois vou também concluir desafiando os nossos outros participantes. Como é que vocês olham também para a maneira como apresentam e o valor que apresentam aos vossos clientes, ao mercado que consome os vossos produtos? Que valor é que vocês acham que é possível tirar dali? Ou seja, conseguem tirar mais valor económico desta vossa iniciativa? Ou seja, também há, de alguma forma, um valor económico a tirar daqui desta abordagem mais sustentável a um projeto de construção? Ou há outros, nomeadamente a notoriedade, enfim, a imagem da vossa marca, ou outro tipo de valores que vocês também imaginam ou pretendem que seja tirado desta vossa abordagem? Bom, muito bem. Eu gostei muito de ouvir quer a Micaela, quer o Pedro, e não tenho nada a acrescentar às respostas que deram. Nós praticamos exatamente as mesmas coisas, recorremos aos mesmos processos de certificação. A certificação é fundamental, não é? Porque uma coisa é a gente dizer que tem um edifício que se comporta de uma determinada maneira, outra coisa é haver um terceiro, ou outra entidade, que certifica quem vai comprar o edifício ou a casa, que certifica de que aquilo que a gente está a dizer é verdade, não é? Portanto, isso é absolutamente essencial. Nós temos mais uma certificação que nos importa muito, que é a certificação associada às matérias-primas, porque interessa-nos que a floresta que nos fornece a madeira que utilizamos seja uma floresta bem gerida de uma forma sustentável. E isso também tem que ser certificado. E para nós isso é absolutamente fundamental. Mas ainda no tema da construção acrescentamos aqui, bom, para vir à pergunta, temos um roadmap, não temos propriamente um roadmap, temos este objetivo da sustentabilidade e ele pode ser concretizado, infelizmente, de muitas maneiras. Ouvimos aqui a Micaela e o Pedro a falarem da forma como concretizam este objetivo e agora eu a dizer, bom, nós damos um passo mais, construímos com outros materiais, com a madeira. Bom, mas trazemos aqui mais um ingrediente que é, os nossos edifícios são pré-fabricados. Eles são feitos em fábrica. Quer dizer, um edifício precisa de uma série de componentes para poder ser erguido e essas componentes são... e a coisa começa na fábrica. Depois, no sítio onde o edifício vai aparecer, há uma assemblagem, não é? Há uma espécie de montar um puzzle, não é? Isto tem muito interesse também do ponto de vista da sustentabilidade, porque o impacto ambiental sobre o sítio é agora muito menor, é uma construção seca, não é? Muito menor do que o da construção convencional. Essa é uma outra vantagem muito grande desta abordagem. Bom, mas então, nós, portanto, um projeto, o que é que nós pretendemos? Pretendemos que ele tenha uma pegada de carbono negativa, no máximo neutra, mas tipicamente negativa, que corresponda a zero emissões, que trate as questões como, por exemplo, a água, mas ainda no tema da energia, todos os nossos projetos são comunidades energéticas.
Portanto, os edifícios são de ZEB, são todos A+, quer dizer, nós procuramos colocar-nos nos limites daquilo que é hoje os melhores comportamentos possíveis para um edifício, não é? Mas depois temos outras preocupações, por exemplo, num projeto como os da Comporta, nós fazemos o aproveitamento também das águas residuais, tratámo-las, quer dizer, nós temos hectares próprias, temos um hectare dentro de cada um dos nossos projetos na Comporta, e depois redistribuímos essa água para irrigação. Portanto, nós reciclamos a água e fazemos isso de uma maneira muito forte, e com uma qualidade muito grande. É claro que também estamos preocupados com questões sociais, como, por exemplo, o recurso às pessoas que vivem nos sítios onde nós temos os nossos projetos, contratando-os para serviços, para fornecimento de produtos. Estou a pensar, por exemplo, na área alimentar. Temos preocupações culturais, temos preocupações de desporto, de saúde. Os nossos projetos têm. No fundo, talvez resumindo, para ser mais breve, os nossos projetos são uma espécie de mini-cidade do futuro. Quer dizer, vamos muito para lá daquilo que serão os edifícios do futuro. Estamos a fazer mini-cidades que são cidades do futuro. Portanto, agora, vindo à sua pergunta, como é que valorizamos isto? A Vanguard fez uma aposta clara no setor prime, não é? E de luxo, não é? Portanto, isso implica que os nossos edifícios têm acabamentos, considerações que são típicas de um mercado high-end, não é? De luxo. Mas podia não ser assim. Eu quero comentar aqui, porque há a ideia de que a construção em madeira, ou que esta abordagem da sustentabilidade obriga a fazer construções muito mais caras, que isto é muito mais caro do que as construções convencionais. Eu queria desfazer essa ideia. Não é verdade. É possível construir a custos mais baixos, mas essa não é a nossa opção, porque não é a nossa opção. A nossa estratégia é um mercado diferente. Mas isso podia não ser. Podíamos estar perfeitamente no mercado classe média, etc. Bem, agora, como é que está a reagir o mercado àquilo que nós oferecemos? Como é que isto é, que valorização é que o mercado faz da nossa oferta? Bem, nós temos clientes que começam a aparecer, começam-se a perceber do que é que nós estamos a propor e que estão verdadeiramente interessados, motivados. São clientes portugueses e clientes estrangeiros que estão a pensar no futuro, já estão a pensar na sustentabilidade. Essa é que é a boa notícia, não é? Parece que ainda não estamos a ligar suficiente à importância deste problema e à necessidade da mudança, mas felizmente já se começa a ligar a alguma coisa, não é? Como é que nós estamos a encarar isto? Nós, no fundo, estamos a dizer aos nossos clientes que uma casa nossa, um edifício nosso, tem uma enorme qualidade de conforto, de qualidade de vida, não é? Que proporciona, é integralmente sustentável, é zero emissões, é pegada a carbono negativo, é tudo isso. No fundo, estamos a dizer às pessoas, olha, os senhores estão a comprar uma coisa que em 2050 está certo com o ano 2050. E eu acho que isto é que é uma coisa verdadeiramente extraordinária. Assim, quem comprar uma das nossas casas vai ter essa satisfação, tem essa satisfação de estar absolutamente em sintonia com aquilo onde é necessário estar daqui a 30 anos. E está a fazer isso hoje. E, portanto, para nós isso é uma motivação muito grande, não é? Poder fazer coisas nessa perspectiva, mas para quem compra os nossos edifícios, os nossos projetos, é uma motivação também muito, muito forte, porque
está a fazer uma coisa que está muito certa do ponto de vista daquilo que deve ser o futuro, mas também está a fazer uma coisa que tem o seu valor patrimonial garantido. Porque em qualquer altura, evolua a União Europeia agora como queira evoluir em termos de regulamentos, em termos... Nós já estamos lá, já estamos na neutralidade carbónica, já estamos nas zero emissões, já estamos por aí em todo lado. E isso é uma... Eu imagino que as pessoas percepcionem isso como sendo realmente uma mais-valia muito grande. Enfim, Vasco, não sei se respondi à Sim, eu sua pergunta, agradeço a profundidade que mas, trouxeste a mas esta disse aqui questão. várias coisas. Muito bem, muito obrigado. Eu voltava à Micaela para que finalizarmos aqui com esta ronda, dando só aqui um pouco de enfoque a esta questão do valor, da maneira como vocês valorizam e procuram valorizar junto do vosso mercado e dos vossos clientes. Enfim, como é que pretendem captar valor, efetivamente, enfim, isto é negócio, como é óbvio, para a vossa atividade, exatamente desta vossa postura e desta vossa abordagem. Portanto, nós temos aqui, se calhar, duas realidades diferentes. Temos uma realidade quando estamos a trabalhar na área corporativa, que temos um cliente que já sabe o que é esta certificação, como eu disse, às vezes já a impõe à cabeça e estas preocupações de sustentabilidade. Às vezes não sabe bem o que é que o edifício vai ter ou deixar de ter por ter a certificação, mas já sabe que se escolher um edifício que tem estas preocupações, tem um edifício melhor, mais eficiente, melhor no futuro, com certeza. E depois, portanto, temos a realidade de trabalhar na área da habitação, em que às vezes é preciso explicar ao nosso cliente, e esta explicação às vezes tem que ser mais detalhada, não é? Exatamente o que é que nós estamos a incorporar nos edifícios, que um edifício que não tem estas preocupações não tem, para eles perceberem a diferença. Isto é feito através dos nossos departamentos comerciais. De facto, acho que ter um pensamento de sustentabilidade e incorporar estas medidas nos projetos não tem um custo por aí além, quando nós estamos já num segmento alto, quando nós nos queremos posicionar num segmento cuidado e num segmento com estas preocupações, e os clientes cada vez mais vão valorizar isto. Eu acho que um cliente de uma habitação, daqui a uns anos vai ser exatamente igual ao corporativo, já não vai comprar se não tiver este tipo de chavão. E como se calhar há uns anos ninguém olhava para o certificado energético quando comprava uma habitação, e hoje já toda a gente olha, não é? Isto é um caminho, estar na frente, estar a preparar os nossos edifícios para o que vai ser o futuro, acho que é o nosso grande trunfo comercial. Muito bem, muito obrigado. E as pessoas ficam efetivamente com edifícios que vão tirar vantagens sobre ele, mais eficientes, com menos consumos, com melhor qualidade de bem-estar no edifício. Portanto, são vantagens concretas. Bem, obrigado. Pedro, volta a si. Como é que vocês estão efetivamente a olhar para o valor que conseguem tirar desta abordagem, enfim, para o vosso negócio, naturalmente? Vasco, nós acreditamos no conforto da responsabilidade, ou seja, de nós partilharmos com os nossos clientes de que estão a ser ambientalmente responsáveis e de que têm um produto que vai perdurar ao longo dos tempos de uma forma responsável para com o ambiente. É essencialmente por aí que pretendemos ir, é isso que pretendemos passar, é a satisfação, a alegria com essa responsabilização e responsabilidade de cada um e que vamos tentando passar para os nossos clientes finais. A experiência que temos é que lhes agrada bastante. Há cada vez mais abertura da parte das pessoas para ouvir estas histórias de preservação ambiental na construção civil e no nosso setor em geral, e por isso acho que as pessoas estão cada vez mais receptivas a isso e satisfazem-se efetivamente com essa preocupação. Muito bem, muito obrigado, Pedro. Agora temos aqui uma pergunta e um comentário que eu vou acrescentar e vou lançar aqui para o ar e vou desafiar os nossos participantes a pegarem nela, como entenderem.
A primeira é do nosso colega Rui Oliveira, que eventualmente conhecerão, da área do vidro, que nos lança aqui uma questão que, enfim, a todos julgo que trazemos no nosso consciente, eventualmente debaixo da língua também, que é a questão do custo, ou seja, há um pouco a ideia no mercado de que, muito bem, a sustentabilidade é muito importante, o planeta é muito importante, o ambiente é muito importante, etc. A construção tem um impacto, mas e o custo adicional, ou o potencial custo adicional que está associado a este conceito de sustentabilidade? É um pouco essa a ideia. O mercado está preparado para eventualmente assumir algum custo adicional para estas soluções mais sustentáveis? Enfim, o que é que qual é a vossa sensibilidade relativamente a isto? E é uma pergunta aberta para quem quiser pegar nela. Sim. Ah, Miguel? Força, Eu, Miquel. eu acho que sim. Agora é preciso começar a perceberem o valor destes temas, não é? E acho que sim, como disse, no corporativo isto já é obrigatório, portanto, já nem perguntam se custa mais ou se custa menos, isto tem que estar. Isto vai acontecer também na habitação e futuramente em toda a cadeia da construção e da promoção imobiliária. Portanto, nessa fase estarão preparados, de certeza. Atualmente, uns estão, como nós que estamos aqui, que mesmo sem ser obrigatório, já estamos preparados, outros não estarão, mas acho que o caminho é este, sem dúvida. E depois também neste tema da sustentabilidade, há projetos que conseguimos, se calhar, incorporar 20 ou 30 medidas, há noutros que só conseguimos incorporar 17 ou 18, não é? Temos que também ajustar isto à realidade dos nossos projetos, da localização onde eles estão, há aqui muitos fatores externos, mas ter estas preocupações, esta visão e já pensar desta maneira é meio caminho andado para ter um edifício melhor. Bem, mais algum comentário que algum dos outros Sim, participantes queira fazer? Manuel, força. sim. Eu acho que há nessa afirmação de que a sustentabilidade é cara, caro vai ser não fazer nada. Não termos a noção de que temos que caminhar para a sustentabilidade. Isso é que vai ser caríssimo. Aliás, já o é, com frequência, todos os anos, não é? Mais incêndios, mais inundações, portanto, catástrofes. Agora estes furacões estes já são a ocorrência e a escala destes fenómenos já são uma consequência clara das alterações climáticas e, portanto, nós temos que mudar. E se não mudarmos, sai-nos muito mais caro. Temos tendência a não pensar muito nesses custos, porque eles não nos saem diretamente do nosso bolso, da gestão do dia a dia, não é? Vão sair, são os governos que os têm que assumir, acabam por assumir, saem do nosso bolso, mas de uma maneira indireta, através dos nossos impostos, sim. Mas quer dizer, não temos a consciência direta talvez da urgência disso, mas temos que começar a pensar nisso, visto que os factos falam por si. No entanto, há muitas coisas que nós podemos fazer que não são, que podem custar um pouco mais do que aquilo que costumávamos fazer, como por exemplo ter um vidro banal ou ter um vidro com propriedades corretas, ajustadas àquilo que pretendemos dele. Custa um bocadinho mais, é possível, mas depois vamos ter poupanças imensas. Para termos conforto, vamos ter que gastar menos energia, vamos poupar. E, portanto, quer dizer, no fundo, nós temos que estar nesta questão, pensando que se calhar temos que ter algum gasto em investimento para melhorar a nossa qualidade de vida, e depois tirar partido disso, porque depois temos uma redução de custo operacional, o custo que nós temos para viver. Um exemplo pessoal, eu acabei de mudar em minha casa, tirei o gás. Já não há gás. Nos nossos projetos não há gás já agora. Exatamente por esta mesma razão que eu vou explicar. Nós queremos acabar com os combustíveis fósseis, portanto o gás é um combustível fóssil, mas eu posso substituir o gás para cozinhar por uma placa de indução, eu posso substituir o gás para a água quente no esquentador por um termoacumulador ou com uma bomba de calor. Os investimentos, a bomba de calor hoje custa um bocadinho de dinheiro ainda, mas o termoacumulador não, então os investimentos não são sequer muito grandes e a poupança que eu estou a ter por ter feito esse investimento é enorme.
e é um passo claro na direção da sustentabilidade. Assim, nos nossos edifícios, já sem gás, é tudo elétrico. Aliás, porquê que esta questão da eletricidade é tão importante? Eu costumo dizer que nós vamos caminhar no futuro para uma eletrificação crescente da nossa economia. Cada vez mais eletricidade. Porquê? Porque essa é a forma que nós temos de trazer as energias renováveis, que são eminentemente sustentáveis, trazer as energias renováveis para o mix das energias. E, portanto, nós temos que eletrificar o mais possível. E, precisamente, a eletrificação das nossas casas, a eletrificação nos nossos edifícios, os edifícios do futuro, com as suas zero emissões, etc., são um passo. E isso não tem que ter. Considerando todos os custos e considerando a diferença entre investimento e operação, não tem que ser visto como um gasto muito grande ou pesado. Não. É claro que no futuro nós vamos ter que lidar com estas matérias de uma maneira diferente do que lidamos hoje, sim. Vai haver uma economia no futuro que vai ser diferente da de hoje, sim. Mas não tem que ser nem particularmente mais onerosa, substancialmente mais pesada para os nossos bolsos, nem complexo, nem difícil. Quer dizer, só cabe com uma frase que é: nós temos à nossa disposição e ao nosso alcance, o que tem a vertente económica, tecnologia e conhecimentos para fazer aquilo que é necessário fazer no caminho da sustentabilidade. Obrigado, Manuel, pelo seu testemunho. Pedro, deixa a sua consideração, ainda tecer alguma consideração final. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, Vasco. Muito brevemente, dava só 2 exemplos. Quando temos caixilhos e vidros melhores, mais caros, consumimos menos no aquecimento ou no arrefecimento nas nossas casas. Portanto, isto em termos de consumos. Em termos de valor, outro exemplo, é que se comprarmos casas que incorporem estas preocupações, o seu valor vai se manter mais facilmente ou aumentará. E, portanto, comprar uma casa hoje em dia comprometida com estas preocupações é um valor seguro, por assim dizer. Portanto, são 2 aspectos muito simples, mas que revelam que tanto nos consumos como no valor do edificado, estas preocupações têm que começar a ser assimiladas pelos consumidores e a ser notadas pelos consumidores e até exigidas. Bem, bom, eu vou concluir a nossa sessão. Vou agradecer aos nossos participantes. Muito obrigado mais uma vez pela vossa disponibilidade em estar connosco e partilhar estas vossas ideias. Chamo a atenção, porque, enfim, o tempo assim o exige, na gestão do tempo, não vou partilhar mais questões que estão aqui nos nossos chats e nas nossas áreas de perguntas e respostas. Chamo a vossa atenção dos participantes para o conteúdo que lá está, alguns comentários e algumas ideias que complementam um pouco aquilo que já foi dito. Portanto, não queria deixar de chamar a vossa atenção para isso, mas enfim, não vou agora esticar mais a nossa conversa por uma questão de gestão do tempo. Agradeço mais uma vez a todos, aos nossos oradores, aos nossos participantes ao vivo e a todos os outros que estiveram a assistir. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um gosto imenso. Enfim, é um pouco também esta a nossa filosofia da Saint-Gobain Portugal, da Saint-Gobain como um grupo mundial, contribuir um pouco para esta visão que nós também temos, de facto, da importância que a área da sustentabilidade tem na nossa construção. Despeço-me de todos. Pedro, Micaela, Manuel, foi um gosto muito, muito grande poder contar com a vossa participação. Muito sucesso pessoal e também para as vossas organizações. E, enfim, contarão connosco também naquilo que nós fomos capazes de acompanhar essas vossas iniciativas. Até uma próxima oportunidade. Boa semana a todos e até uma próxima oportunidade. Faremos divulgação de novas sessões no próximo futuro. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado, Vasco. Boa tarde a Obrigada. todos. Obrigado. Boa tarde, obrigada.